Vamos lá, pessoal, live com meu camarada Oswaldo Jurema, um dos líderes da Nova União, tá sempre aí nos campeonatos, ajudando a galera, representando, dono de academia, campeão, já foi campeão brasileiro, ficou em terceiro no Mundial Master e vai compartilhar a experiência dele aí, já tá na área, rápido. Ouça, E aí, Gustavão? como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, cara. Tô bem. Um pouquinho nervoso, né, cara? Não tô acostumado a Que fazer nada. live, mas tá tudo bem, graças a Deus. É engraçado essa parada de ficar nervoso, que às vezes, porra, eu contei semana passada, eu já fiz 200 entrevistas em 2 anos, tá ligado? Caramba. E aí eu lembro a primeira vez, eu meio tipo assim, caraca, ajeitando, pô, será que as paradas estão certas? Agora, meu irmão, eu tava numa correria, só sentei aqui, já ligo, vambora, vai, que nem entra pra jogar bola, joga uma pelada, se acostuma. Mas é isso aí. E aí, como é que tá na tua areia? Cara, tá. Hoje, né, começou, alguns comércios começaram a voltar, mas nada, sempre com muita precaução, sem. Mas assim, academia, a previsão é a fase 3. Se eu não me engano, a fase 3 é para o mês de julho. Mas vai depender muito dos índices de É, ocupação das UTIs, né? Então, se as UTIs começarem a diminuir ali a quantidade de pessoas, vai flexibilizar e mas vai voltar com as artes marciais sem contato, para depois, né, acho que se eu não me engano, na fase 5 passar a ter contato. Eu acredito que voltar ao normal, como estão dizendo, né, ao novo normal, né, não ao que era antes, mas exato, ao novo exato. normal lá para agosto, setembro, mais ou menos. É, cara, aqui tá uma parada interessante. Eu tô para abrir minha academia dia 8 para reabrir, né? Uhum. E eu não sei se o pessoal sabe, não sei se de repente tem gente que mora nos Estados Unidos, mas o americano já é um cara muito neurótico com parada de tipo assim, se você, pô, no Brasil, pô, você tá gripado, você vai trabalhar, fala assim, ah, Sim, sim, gripezinha, nada sim. demais, tal. Porra, aqui, irmão, tu fala, pô, tô uma gripezinha, não, sai daqui, não vem. É, Nego, é sério mesmo, é um é. desespero. Então imagina agora, né? Eu percebia como tem muito estrangeiro também, nos principalmente nos lugares que eu já fui nos Estados Unidos, né, principalmente Califórnia, Nova York, as pessoas já usavam muita máscara. Para o brasileiro está sendo muito mais difícil se acostumar a usar máscara. As pessoas no aeroporto, quando você viajava, você já via muita gente de máscara, né? Mas uma coisa que eu fiz na minha academia na semana passada, eu fiz uma pesquisa perguntando objetivamente o seguinte: se o governo liberasse o retorno da academia em junho, você retornaria imediatamente? Aí tinha 6 opções, né? Você tinha sim, voltaria normalmente, sim, voltaria, mas com algumas restrições, sem contato físico e tal. Tinha não, não porque eu estou desempregado. Tinha 6 opções. E 51% respondeu que voltaria normalmente, né? E, se eu não me engano, 15% respondeu que voltaria sim, desde que tivesse restrição de contato, essas coisas. O que me deixou um pouco feliz, né? Porque eu estava muito receoso. Ah, beleza, a academia pode reabrir hoje. Aí quando abrir a academia não tem ninguém. Então eu estava bem receoso em relação a isso, mas essa pesquisa me deixou mais confiante, que a galera tá disposta a voltar a treinar, entendeu? É, cara, aqui eu fiquei até um pouquinho assim, porque tem um grupo, o pessoal, né? O pessoal também fala que, ah, vou treinar, você, mas quando chega na hora mesmo, agora, É, pra mim, cara, eu tô fazendo esse horário alternativo, essas coisas, pra começar na segunda que vem, brother, nem 10% das academias, dos alunos. Tô falando de trezentas e entendi. cinquenta pessoas, tá ligado? É, É tipo é, assim, muito sinistro. pouco. E tipo assim, não dá, não é dinheiro para pagar o staff, não é dinheiro para pagar o aluguel, tá ligado? Complicado a Exatamente. parada. Não, você tem que pensar bem se era melhor fechar e reabrir em outro lugar, em outro momento, em outra oportunidade, do que você ficar gastando para ficar fechada, para tentar reabrir daqui a 3, 4 meses e de repente teu contrato de aluguel tá alto, coisas que você poderia de repente ter diminuído, né? Eu fiquei confiante com a pesquisa, mas eu concordo contigo. É só na hora realmente que reabrir que a gente vai ter certeza quem vai voltar e quem não volta. É isso aí. Mas vamos falar Vamos. de coisas boas, né? Então vamos fazer o seguinte, fala um pouquinho aí, dá um resuminho do teu início nas artes marciais e aí a gente já entra nas competições e tal. Perfeito.
Gustavo, cara, eu já vi tanta entrevista sua, cara, mas assim, tanto, eu sempre eu converso contigo, né? E é difícil a gente pensar em situações diferentes do que eu já vi, né? E eu acho, primeiro, antes de começar a falar eu queria te parabenizar pelo teu trabalho, porque às vezes as pessoas acham que você fala para os profissionais que vivem da luta, mas na verdade Ao contrário. o teu programa é o contrário, cara. É justamente para aquelas pessoas que experimentam os mesmos problemas que todo mundo, do cara que foi campeão mundial ao cara que é competidor amador. E eu me sinto honrado de ter sido convidado, porque assim, anteontem eu estava escutando a entrevista do Murilo Bustamante. Ontem foi do Demente, amanhã é da Bia Basílio, quer dizer, pessoas que eu tenho como referência de competidores, e eu sou aquele cara que competia, e eu vou começar a falar disso, mas sou aquele cara, eu sou, na verdade, o teu público-alvo, né? Uhum. E eu estou tendo a oportunidade de falar como uma pessoa que foi teu público-alvo, não um cara que as pessoas deveriam se espelhar como grandes competidores. Então, eu queria te agradecer essa oportunidade. Lógico. Meu primeiro contato com o jiu-jitsu foi eu nasci no Rio, fui morar em Teresópolis muito novo. Meu pai foi trabalhar em Teresópolis. Eu fui para lá com, sei lá, 2 anos de idade. E acho que por conveniência, né, de morar perto de meu pai trabalhar perto de academia e tal, eu entrei na Academia Serrana, uma academia tradicional lá em Teresópolis, que quem dava aula era o mestre Geni, o professor Cirilo, que é o filho do mestre Geni, onde começaram professor Jucão, né, o mestre Uhum. Jucão, o mestre Bita e todas essas pessoas lá mais antigas lá de Ali é Teresópolis. bem a fonte ali daquela área serrana, realmente ali Isso. veio dali, né? Saiu dali. Veio dali, exatamente. E eles tinham muito contato com o pessoal da família Grace, que tinha casa lá em Teresópolis. Mas eu confesso para você que eu não sei nem precisar a idade, porque era muito mais uma conveniência dos meus pais de me colocar praticando alguma atividade física do que propriamente o jiu-jitsu em si, entendeu? O jiu-jitsu foi para mim aquilo que o judô normalmente é para as pessoas, né? Vamos colocar para ganhar disciplina, para poder ter um extra classe ali, né? Depois do colégio, ter um tempo ali para poder ocupar enquanto os pais estão trabalhando. Então foi muito mais numa situação de uma atividade física. É, eu comecei na Serrana, e aí depois eu sempre fui um cara muito ligado a esporte. Acho que o pessoal de Teresópolis pratica muito esporte, né? Você vê o Diguinho, né? O Feijão, ele é um cara que pô, jogava futebol, jogava handebol, jogava vôlei. Assim, a gente costumava muito a praticar esporte lá em Teresópolis. Então, sempre assim, eu praticava jiu-jitsu e aí abandonava o jiu-jitsu e começava a nadar. Daqui a pouco eu abandonava a natação, jogava futebol. Aí daqui a pouco, futebol não abandonei muito não, mas aí eu começava a jogar basquete. Daqui a pouco eu treinava jiu-jitsu. E aí eu costumo dizer que é o seguinte, eu entrei no jiu-jitsu umas 5 vezes na minha vida, assim, de treinar, ficar uns 2, 3 meses. Eu acho que aquele estrangulamento na guarda, armlock, isso aí eu acho que eu fazia toda hora, porque eu voltava e fazia aquele beabá, rolamento, não sei o quê, daqui a pouco eu saía de novo. E aí mas eu considero que realmente eu entrei para o jiu-jitsu porque eu ainda era faixa branca, porque nessas entradas e saídas não dava nem tempo de ser graduado, né? E aí quando eu retomei de vez, que eu considero que foi de vez para o jiu-jitsu, foi quando o Feijão abriu uma academia em Teresópolis, ele ainda era faixa roxa, e ele abriu uma academia em Teresópolis em 95. Ele estudava no mesmo colégio que eu, e aí ele falou assim, pô, Oswaldo, tu já treinou jiu-jitsu? Pô, vamos voltar a treinar, não sei o quê. E aí eu comecei a treinar com ele. E aí foi quando eu me encaixei assim, principalmente de galera, sabe? Dos amigos. Foi quando eu fiz parte de um grupo de verdade. Assim. Você conhece o pessoal de lá, conhece o Memel, o Viola, o Feijão, tinha o Eminha também, mas era uma galera muito unida, a galera que estava junto sempre, todos os dias. Eu estava no clube, eu estava na academia treinando, a galera estava machucada, ia para academia pelo menos para ficar batendo papo e tal. E aí foi quando eu realmente considero, eu era faixa branca, né? E aí dali eu fui me graduando até a faixa preta. Legal. Ó, live tá bombando aqui, hein? Mó É, galera aqui, tô vendo aqui, Fabinho, Capela, Telino, Marola. fiz uma Cheio campanha, de falei, pô, gente aqui, galera, não tô me vendo. deixa lá falando sozinho, não, cara. Vi aqui o Pelé, o Glaucio, o Dudu, tem um monte de gente aí. E você lembra da tua primeira experiência competindo?
Cara, assim, a primeira, porque nesses treinos que eu dei na Serrana quando eu era muito pequeno, eu cheguei a competir. Mas eu devia ter, sei lá, uns 6 anos de idade, e eu não me lembro de nada que aconteceu. Eu era muito pequeno, eu só me lembro que eu perdi, isso eu tenho certeza, né? Eu perdi, mas eu não me lembro exatamente o que aconteceu. E foi essa única competição que eu fiz quando eu era pequeno, realmente. Foi até no Comari essa competição. Quando eu voltei a treinar, né, com feijão, ainda como faixa branca, eu era juvenil e eu competi pela. Eu lembro, essa para mim foi a primeira competição. Foi uma competição em Teresópolis, lá no Pedrão. Alguma Copa, não me lembro se era Copa Pitbull, Copa Geni Rebelo, Qual Copa. ano? Cara, deve ter sido em 95 ou 96. Deve ter sido em Esporte 96. Ação. Pode ser Esporte Ação lá do Pretinho. Eu não sei exatamente qual foi, porque a gente competia bastante, né? E Teresópolis sempre foi um lugar de promover bastante evento, né? Você tinha a Copa Flucar em Teresópolis, sempre foi um lugar que tinha bastante evento. E aí eu lembro que eu competi, na minha categoria tinha uma luta, eu ganhei essa luta e tinha absoluto de faixa branca. E aí eu lutei uma luta também no absoluto e perdi. Eu lembro até que eu perdi para um garoto que era de cidade pequena, né? Era ruim por causa disso. Você ia lutar, você lutava com alguém do colégio e tal, e eu lembro que eu perdi para um garoto do colégio. Ele nem era do meu colégio, mas eu mudei de colégio e passei a estudar na sala dele. Eu lembro que ele me sacaneava sempre, que tinha me vencido e tal, não sei o quê. E eu lembro que essa foi, para mim, a Cadê minha ele primeira agora? competição. Cadê ele agora? Dá um Sumiu, aperto rapaziada. nele. Sumiu. E, cara, falando da tua jornada entre azul e marrom, como é que foi? Eu gosto de perguntar como é que foi essa parte que tem muito aprendizado, né? Competindo e tal, e o que você vê, assim, dos aprendizados que você teve, principalmente eu gosto de perguntar dos erros, das coisas, ainda mais da parte psicológica, né? Lidando, aprendendo a competir. O que te marcou, assim, nas faixas coloridas? Cara, então, eu fui um cara que eu não sabia, tá? Eu era um cara que não tinha um psicológico bom, mas eu não sabia que não tinha um psicológico bom. Eu até os Exato. 25 anos eu achava que tinha um psicológico ótimo, que eu era forte, porque por eu não demonstrar nervosismo, eu aparentar calmo, eu achava que eu era um cara que conseguia controlar minhas emoções, mas na verdade era assim, por dentro aquilo ali era um turbilhão de emoções e eu estava explodindo por dentro, mas na verdade as pessoas olhavam de fora e achavam que eu estava super calmo. Aquela cara de pôquer, né? Exatamente, assim, de não demonstrar. E quando você. E aí, quando eu. Cara, eu acho que todas as tuas lives eu me identifico com algum erro psicológico. Cara, todas as Uhum. tuas lives eu me identifico com um erro psicológico. Mas eu me lembro, assim, de quando eu era faixa azul juvenil, cara, que eu fui lutar um brasileiro lá na Castelo Branco. Quem foi campeão era juvenil, acho que era juvenil 2, porque tinha juvenil 1 e juvenil 2, né? Aí no juvenil 2, quem foi campeão até nessa categoria foi o Tererê. E eu lembro que assim, eu tinha, cara, assim, vou te falar por que eu vou falar esse erro psicológico específico. Porque eu não me lembro de ter visto isso em nenhuma das tuas lives, mas provavelmente alguém já falou e passou por mim batido. Cara, eu lembro que eu ficava na área de aquecimento tentando ver se o cara era da minha categoria. Sabe que você fica olhando o biotipo do cara para ver se o cara se encaixa na categoria? E eu lembro que essa competição, a gente tinha pesado aqui na Gracie Barra, aqui na Olegário Maciel, que era numa casa, era na garagem ali da casa, tinha uma balança. Você pesava até sem kimono e tudo. E eu lembro que quando eu me pesei, o cara falou, pô, você tá leve. Eu falei, leve, eu tinha perdido peso. Quando eu vi, o Feijão me inscreveu na categoria de baixo, na de cima. Eu bati o pena e ele tinha me inscrito no leve, no juvenil leve. E aí eu já fui para a competição com aquele negócio assim, cara, eu vou ser o menor da categoria, eu vou ser o menor da categoria. Então eu ficava na área de aquecimento, tentando adivinhar quem eram os meus Só adversários, né? medindo a galera, né? Medindo a Olhar, pá. galera. E eu lembro que tinha um cara, que estava me olhando de cara feia. O cara tava me olhando, um cara com as duas orelhas estourar, me olhando de cara feia. E eu falava assim, meu irmão, esse maluco não pode ser da minha categoria. O maluco dá 2 de mim. Esse maluco não pode ser da minha categoria. E aí eu mirei um loirinho de óculos, cabelo enroladinho, que eu falei, meu irmão, é esse que eu vou pegar, meu irmão. E aí, enquanto o cara me olhava, eu olhava pro outro. Eu falava assim, meu irmão,
eu tenho que pegar aquele loirinho, eu tenho que pegar aquele loirinho. Cara de nerd, né? E aí, meu irmão, quando me chamaram eu e o cara que estava me olhando. Provavelmente ele deve ter perguntado, né? E alguém deve ter falado, esse cara é de Teresópolis, não sei. Ou deve ter me visto conversando com feijão, e sei lá, provavelmente foi isso. Meu irmão, e me chamou eu e o cara. E essa mania de você tentar julgar o cara pela aparência, porque o cara é forte, ou porque o cara é isso, ou porque o cara é aquilo. E quando eu comecei, botei a mão no cara, o cara não era nada demais. Aí, pô, a primeira luta eu passei tranquilo, meu irmão. Eu não me lembro agora exatamente o placar, mas foi, sei lá, 5-0, 7-0. Mas foi uma luta que eu lembro que não me causou muita dificuldade. Eu falei assim, pô, a gente fica se assustando com a cara, na verdade, não, pô, não tem nada demais, né? E aí, pô, voltei para de aquecimento e tal, não sei o quê. Daqui a pouco quem me chama? Eu e o loirinho. Irmão, o loirinho me passou o rodo, Gustavo. Eu acho que eu entrei tão confiante que eu ganharia do cara, que eu falei, pô, se eu ganhei do brabo, imagina do bobo, né? Meu irmão, o cara me raspou, passou minha... Foi 5-0, isso eu lembro bem. O cara me raspou, passou minha guarda, eu não conseguia repor a guarda. Foi assim, fiquei o final da luta toda brigando. E isso para mim marcou muito, de eu parar de ficar tentando adivinhar quem eram os meus adversários. Eu chegava a ponto de me colocar do lado da pessoa para ver se a pessoa era mais forte que eu, se a pessoa, sabe? E normalmente, assim, eu acabava entrando mal de cabeça, porque eu sempre achava que o meu adversário era mais forte do que eu. Né? E isso foi nesse brasileiro de 96, lá do Castelo Branco. Eu perdi nessa segunda luta. Isso acontece já. Já aconteceu quando era mais novo. Tantos casos que a gente vê parecido, tipo assim, pô, o cara tá cheio de pet de patrocinador, pô, o cara da academia tal. Na época, pelo menos eu não lembro, não dava muito grau no jiu-jitsu na faixa. Pelo menos na minha época não se falava muito em grau. Hoje em dia, eu vejo mais alguns alunos preocupados, o cara tem 1 grauzinho, 2 dele faixa branca, ele olha pro cara, pô, meu irmão, o cara tem 4, eu tenho 2, né? É do mesmo top, né? Tipo assim, né? De olhar pet, é tudo a mesma coisa, que entra no mesmo barco, né? Exatamente no barco, porque assim, acontece hoje comigo de Master uma coisa semelhante, que assim, quando o meu adversário tem menos grau que eu falo assim, pô, o cara começou a treinar ontem, ele é faixa preta, beleza, mas ele começou a treinar ontem. E aí você acaba se colocando numa situação melhor, mas, pô, hoje eu sou Master 3, né? Também, ao mesmo tempo, você pode olhar para o lado e ver um cara com 4, 5 graus e falar o seguinte, caraca, isso pode jogar contra também, né, cara? É uma via de mão dupla nisso aí, é perigoso esse tipo de raciocínio ali antes da luta, né? A gente vai falar um pouco mais também, no caso atual, com o teu mindset atual. Mas como é que você se sentiu ali entre marrom e preta? Quando você começou, lutou pela primeira vez de preta, como é que foi? Então, Gustavo, assim, vamos lá. Eu tive um ano, assim, de azul, era um cara que eu achei que fosse realmente seguir a carreira de jiu-jitsu. Né? Eu comecei a faculdade, eu passei na faculdade de Direito, comecei a estudar no segundo semestre, e eu fiquei 6 meses só treinando. Passei 6 meses só treinando, fui para Califórnia, fiquei treinando com o Chico Bueno lá 1 mês e pouco, até competir pela competição lá do Joey Moreira e tal. E realmente, eu achei que fosse viver de jiu-jitsu, assim, foi assim... E aí, eu lembro que eu competi, eu fiz alguns bons campeonatos, um campeonato mundial de 98, eu fiz um bom campeonato, até que tem uma história interessante para contar. Mas eu lembro que assim que eu subi para roxa, na minha primeira competição, eu fui campeão, foi em Niterói, foi até aquela competição que tu me mandou a foto, que é uma que tá o Thiaguinho, o Telino, foi até você que mandou essa foto. Isso. E aí, eu lembro, nesse dia, não foi outro dia não, foi exatamente nesse dia, quando eu voltei para Teresópolis, minha mãe me chamou e falou que meu pai estava com uma doença irreversível, como era uma doença sem cura. Na época eu tinha, sei lá, 18 anos, cara. Tinha 18 anos. Não tinha feito 19 ainda. Tinha 18 anos. E aí, isso para mim caiu como uma bomba, né, cara? Era uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que é a doença que você vai paralisando todo o movimento do teu corpo, até que você não consegue mais se alimentar e vai botando sonda e não consegue mais respirar e você veio falecer. E na época minha mãe falou assim, cara, teu pai vai falecer em 2 anos. Né? Minha mãe e meu pai eram separados, mas aquilo ali caiu como uma bomba porque eu percebi que eu percebi que eu não podia arriscar, que eu tinha que dar certo.
eu não podia tentar se daria, se eu passei a ser o homem da casa. Meu irmão mais velho tinha se mudado para Paraíba, morava já na Paraíba, meu irmão mais velho, e eu fiquei lá, eu, minha mãe e meu irmão mais novo. Meu pai era separado da minha mãe, e aí eu percebi o seguinte, falei assim, cara, eu vou precisar levar alguma coisa muito a sério, seja a advocacia, que era o que eu já estudava, ou seja o jiu-jitsu, o esporte e tal. Cara, e teve uma coisa que impactou muito comigo, foi a primeira vez que o Robinho foi para os Estados Unidos, porque o Robinho, para mim, era a minha referência daquele cara super talentoso que ficaria rico com jiu-jitsu, né? E aí ele foi para os Estados Unidos e voltou em uma semana. Eu não sei se você sabe dessa história, mas teve uma vez que ele voltou em uma semana. Foi. Dessa vez que ele voltou em uma semana, ele me ligou. E aí ele falou assim, ele me ligou dos Estados Unidos e falou assim, Oswaldo, eu tinha carro já, né? Ele falou assim, Oswaldo, tem como você me buscar no aeroporto amanhã? Eu falei, amanhã? Peraí, cara, você foi ontem, você tem uma semana que você foi. Ele falou assim, não, depois eu te explico. E aí eu fui sozinho no aeroporto, busquei ele, eu até lembro, cara, porque eu guardei uma cartinha. Ele chegou com uma cartinha amarela, um papelzinho amarelo, que tinha as instruções para ele conseguir chegar no Brasil, que ele não falava nada de inglês. Aí o cara escreveu para ele, my name is Robson Moura, estou... Sabe, ele chegou tipo com uma cartinha, né? E eu guardei essa cartinha durante anos, porque essa cartinha para mim foi o que... Quando o Robinho voltou, eu falei assim, cara, se o jiu-jitsu não está sendo uma opção para o Robinho, não vai ser para mim. E aquilo me fez virar o meu foco completamente para os estudos, né? Acompanhar aquele momento do meu pai ficando pior e tal. Então, aquilo ali eu foquei muito nos estudos. Eu passei a treinar final de semana na casa dos amigos, quando o pessoal marcava um treino, eu treinava. E aí eu fui me afastando de competição e fui voltar, cara, depois de formado. Depois que eu já tinha um emprego, que eu já estava, de certa forma, mais estabelecido. E aí eu voltei a treinar. Aí eu já estava formado, já estava morando no Rio, trabalhando no Rio. Aí eu voltei a treinar, ainda peguei o final do chiqueirinho ali antes de voltar para Upper ali, antes de voltar para Upper. E aí, isso aí já tinha passado, sei lá, 7 anos de faixa roxa, 8 anos de faixa roxa, já tinha um tempão. E aí eu ainda falei assim, mas eu já estava mais estabilizado e pensei assim, vou ver se dá para correr atrás do tempo perdido. Mas ao mesmo tempo eu tinha que dividir com o trabalho, né? O jiu-jitsu mudou muito, né? De 98 para 2007, 2008, mudou muito. Em 10 anos as coisas ficaram muito mais profissionais. Você pega, eu vi a entrevista do Murilo Bustamante, ele falou que competia 4 vezes por ano. 4 competições grandes por ano de azul, de roxa e de marrom. Meus alunos hoje fazem 4 por mês, cara. Meus alunos mais competidores, que tem alguns aí na live que eu vi, os caras competem pelo menos 2 vezes por mês, entendeu? E quando você chega e analisa antigamente, você fala assim, eu lembro que eu tentava competir 6, 7, 8 vezes por ano. Não era igual acontece hoje. E aí, quando você chega na faixa, com 2007, 2008, eu tentei correr atrás do tempo perdido, mas era outro nível. E aí eu lembro que eu competi um brasileiro de faixa marrom, e não sei se você vai lembrar, o Dedé e o Luizinho, sei lá, eles marcavam os campeonatos no mesmo data, né? Eles marcavam assim, CBJJO e da Confederação na mesma data. E aí teve um campeonato brasileiro que foi lutar eu, o Eric e o Durinho e o Rones. Eu, o Eric, Durinho e Rones da Nova União, a gente foi lutar no brasileiro, foi até na Gama esse brasileiro, era faixa marrom. E aí a gente correu lá a gente lutou na Gama, o Rones perdeu pro Lang, eu perdi para um cara da Carson, o Eric perdeu para um cara também, não sei o quê, e a gente saiu com aquela cara frustrada, assim, né? De falar assim, caraca, e agora, meu irmão? Todo mundo deu de cara na água aqui e tal, e agora, não sei o quê. E aí a gente, mas tá tendo uma competição lá no Hebraica, lá do Luizinho, vamos para lá. Cara, a gente foi para lá, a gente conseguiu se inscrever na hora, e aí, cara, muito desorganizado. E a gente se inscreveu na hora, eu lembro até hoje que o Rones não pesou de kimono, ele botou o kimono amarrado no braço e subiu na balança com o kimono amarrado no braço. Cara, era bagunçado demais. E aí, nessa competição, eu lembro que eu ganhei 2 lutas, o Rony ganhou 2 lutas, o Durinho ganhou 2 lutas, e a gente fechou. E essa foi a minha única competição de marrom, que foi as minhas 2 competições de marrom. E aí, logo em seguida, eu já tinha muito tempo de treino, de jiu-jitsu, e aí, logo em seguida, em 2008, eu fui graduado a faixa preta. E aí, graduado a faixa preta, eu já era quase master. Eu até cheguei a lutar de adulto, um pan-americano, perdi para um rapaz da Gracie Barra, mas não tive, assim... eu me sentia que eu era um executivo, um profissional que estava tentando ali, tentar recuperar o tempo perdido, mas não estava ali no nível do pessoal, entendeu? Era um nível abaixo. Legal. Entendeu?
E então vamos falar aí das suas melhores performances. Já falando na faixa preta, você teve a oportunidade de viajar também, lutar vários campeonatos internacionais. Então, qual que vem na sua mente, assim, não necessariamente de preto, você pode também ser de faixa colorida, mas os campeonatos que te marcaram pela sua performance, não necessariamente que você ganhou, que você sentiu bem, conseguiu render, conseguiu controlar a batalha interna, vamos dizer, né? Aquela briga interior do atleta. O que você acha? Tá, eu tive de preta master, né? Eu tive um ano muito bom, que foi 2015. E foi um ano que eu realmente foquei. Eu tinha meus gols muito bem definidos assim, ao longo do ano, que era sair na frente. Até vi outro dia um vídeo teu falando que 75% das pessoas. Cara, isso no Master, então, faz uma diferença enorme. Do Master 2 em diante, que são 5 minutos. Então, esse ano eu fui campeão brasileiro, fechei com o Finha, que está até aí na live. Aí a gente foi campeão brasileiro, aí depois eu lutei o americano, que você até estava lá. Uhum. Eu fui campeão, ganhei do Procópio, do Paulo Procópio na final, foi do absoluto. Aí depois eu lutei um grande slam no final do ano e fui campeão também. Esse ano eu não tomei ponto, esse ano eu lutei essas 3 competições e fui campeão nas 3 competições. Esse ano foi um ano muito bom. Só que, assim, não tinha um jiu-jitsu. Assim, eu tinha a estratégia bem definida na minha cabeça, que era sair na frente. Se eu sair na frente, eu não posso perder a luta. Né? Então, isso para mim era muito bem definido na minha cabeça. Mas uma competição assim, para analisar uma competição assim, que para mim foi muito marcante, cara, eu vou voltar lá na faixa azul, porque eu lutei uma vez uma final de brasileiro de equipes, que eu era a quinta luta, a equipe era Ricardo Bastos, eu, Ramon Lemos, Otávio, era uma equipe de faixa azul muito forte, e na final acabou Gracie Barra e Nova União. Estava empatado 2-2, eu fui o quinto a lutar e eu perdi essa luta. Eu perdi para aquele Pedrinho Brandão, não sei se você lembra, que faleceu Uhum. tem uns 2, 3 Tô anos. ligado. E o Pedrinho, nesse ano, ele foi campeão pan-americano. Nesse ano de 98, ele tinha sido campeão pan-americano. Depois ele veio a ser campeão brasileiro. Era um cara muito duro, já tinha vencido alguns atletas lá da nossa academia. Eu acho que já tinha vencido o Ramon e tal. E eu lembro que eu fui puxar para a guarda, ele entrou na hora na minha perna e me botou para baixo e fez 2-0 e ficou amarrando ali até o final da luta e acabou 2-0. Aquilo para mim, cara, caiu na minha cabeça como uma bomba, assim, de pensar até de não lutar mais, sabe? De tipo assim, que Muito a culpa foi tua ou da equipe ter culpa foi perdido? minha, da decepção perante os meus amigos, das pessoas acharem assim, pô, cara, por que foi botar esse cara aí de Teresópolis, sabe? Então isso para mim, cara, foi muito ruim, assim, muito ruim. E foi no ano e aí eu comecei a treinar muito, assim, tive aquele efeito reverso, comecei a treinar muito, muito, muito. Foi um ano que eu colei com o Robinho, com o Feijão, então a gente ia para o Rio treinar, a gente ficava na academia para treinar. Foi um ano que eu levei realmente muito a sério. Foi esse ano que eu fui para os Estados Unidos e tal. E aí no Mundial desse ano de faixa azul, a primeira luta eu lutei com um menino da Nova União de Campos, que eu ganhei. Aí na segunda luta eu lutei com um cara da Gracie Maitá também, que eu ganhei. E na terceira luta eu caí com o Pedrinho Brandão. E eu caí com o Pedrinho e falei assim, cara, agora é a hora de eu me redimir com os meus amigos, né? De eu conseguir me redimir com os meus amigos. E aí eu ganhei essa luta de 2-0. Legal. Eu lembro que foi uma luta que eu fui bombardeado a luta inteira, mas eu consegui sair de um omoplata, consegui raspar de um omoplata lá doido e bum! E ganhei essa luta. Cara, essa luta para mim foi um peso das costas que tirou perante os meus amigos de treino. Assim, você não tem noção. Assim, eu lembro que o Gucci, que tinha casa em Teresópolis, também é meu amigo dessa época, aí o Gucci me encontrou e aí todo mundo assim me elogiando, falando, caraca, você mudou de nível, você mudou de patamar, tu ganhou do cara que acabou de ser campeão pan-americano e tal. E a minha luta seguinte das quartas seria contra o Fão, do lado do Dedé, né? Que era o cara que estava na equipe também, o Fão também era da equipe. E aí o Feijão me perguntou, Osvaldo, e aí, o que você quer fazer? Cara, a decisão é tua, você faz o que você quer fazer. E eu abri, não porque eu me senti pressionado, porque ele era A, eu era B, nem por causa disso não, até porque eu nem participei da seletiva, porque foi meio com base no Campeonato Brasileiro, de equipes, né? Eu falei assim, não, cara, eu vou abrir porque é uma maneira de eu devolver para os caras aquilo que eu me sinto culpado. Então,
até hoje o Fon lembra disso, o Fon quando me encontra, festeja, fala, caraca, ainda bem que tu abriu para mim, foi menos uma luta e tal. E eu nunca me senti arrependido por essa decisão que eu tomei. Eu acho que antigamente a gente lutava muito mais para a equipe do que hoje. Hoje a galera tem um pensamento muito mais individualista, né, cara? Um pensamento muito... Você luta muito mais por você. Antes a gente acabava lutando muito mais para a equipe, né? Exato. Essa performance para mim foi muito importante para minha vida, porque eu lembro que foi assim, a maneira de olhar para os caras da minha equipe, para o Ricardo, para o Ramon, de olhar e falar assim, cara, eu perdi, mas eu poderia ter vencido. Não desacredita, não, entendeu? Então, aquilo para mim foi um momento muito especial da minha vida, da minha carreira, sabe? Legal. E o não tão bom? Você saiu, tipo assim, rapaz, não rendia. E o que você aprendeu também, né? Isso daí a minha lista é grande. Só para avisar, então não se sinta mal, não, porque a minha lista é grande. Cara, a minha lista é grande também, e eu sempre vou fazer um paralelo com o que eu já vi das tuas entrevistas, porque eu tentei falar assim, cara, eu cometi tanto erro, eu vou tentar falar algum que não seja tão trivial, que seja tão repetitivo, né? Mas eu conheço tuas entrevistas, então eu já tinha mais ou menos imaginado, né? Mas teve um campeonato, cara, eu já era Master, logo no início, acho que primeiro, segundo ano de Master, acho que foi primeiro ano de Master, que eu fui lutar um brasileiro, e eu lembro que a gente fez um camp, né? Eu, CP, Dudu Vilela, que tá aí e tal, a gente, se encontrava às 6 horas da tarde lá na academia, ficava treinando naquele ringue lá do Dedé, lá ali na Up, aí ficava treinando só nós três, o Eric também, o Eric Zima também treinava ali, então a gente ficava ali treinando e todo mundo se inscreveu pro brasileiro, eu, o CP, o Eric, o Dudu e tal. E eu lembro que eu estava bem preparado para o Master, assim, eu estava bem preparado, eu me sentia super bem preparado para esse campeonato. E aí eu trabalhava todo sábado. Só que o sábado no meu trabalho era um trabalho muito tranquilo, né? Era um trabalho que eu só chegava lá, organizava as coisas para a próxima semana, organizava as coisas do que tinha acontecido, organizava as coisas para a próxima semana. E ficava de bate-papo ali no trabalho, né? Era uma coisa bem descontraída, assim. Eu ficava muito conversando com o fundador da empresa, que era um senhor que veio a falecer depois, e ele ficava contando as histórias dele, eu acabava sempre aprendendo alguma coisa da empresa e tal. E eu lembro que eu ia lutar no sábado, tipo 1h30 da tarde. E eu trabalhava normalmente até às 11. E na dúvida de fazer o seguinte, cara, eu vou deixar de trabalhar para ficar vivendo essa tensão em casa e depois lutar, ou eu trabalho como se fosse um dia normal? E por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque outro dia eu ouvi alguém falando que tem que viver, jiu-jitsu tem que viver como se fosse um dia normal. E aí foi onde eu errei. Por quê? Porque nesse dia, cara, aconteceu um problema lá na empresa, que descobriram que tinha um pessoal roubando, não sei o quê. Irmão, esse dia foi uma loucura. Eu fui para a delegacia, colher depoimento dos caras, e foi assim... E eu lembro que olhando o relógio, e já 11h30, meio-dia, e... Caraca! E o horário eu falei assim, cara, eu não vou lutar, eu vou deixar. Acabou que eu consegui botar um advogado lá no meu lugar e, pum, parti pro Tijuca, cara. Cara, tu sabia que no Tijuca, de vez em quando fica sobrevoando pombo no teto? Uhum. Não, né? Tá. Tô ligado. Eu descobri nessa luta, porque eu ficava parado olhando pro teto e vendo o pombo passar e falava assim, caraca, meu irmão, o que esses pombos estão... Sabe, eu tava muito avoado, muito avoado. Eu cheguei no campeonato, cara, botei a calça no carro, fui botando a calça no carro, cheguei no campeonato meio correndo assim, falaram assim, cara, já te chamaram aí 2 vezes, não sei se foi o André Mota, se foi o CP, cara, já te chamaram aí 2 vezes, e eu botando a roupa rápido, não sei o que, não aqueci, falei assim, ô João, tua vez aí. E aí eu entrei. Cara, eu nunca lutei tão disperso num campeonato como esse campeonato. Cara, eu não conseguia ouvir as pessoas, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Tentei trocar em pé, eu nunca troquei em pé na minha vida, sabe? Aquelas coisas que você é displicente mesmo, puxar sem pegada, completamente displicente, completamente aéreo. E eu sei que assim, eu não tive um tempo de mentalizar, de preparação, de visualização do que eu ia fazer no campeonato, daquilo que eu não tive esse tempo de preparação. E o que eu aprendi foi exatamente isso, né, cara? Você visualizar aquilo que você precisa se concentrar, independente se você visualizar, que você fala do filme, né? Mas principalmente de você se concentrar, que você assim, esquece o mundo. Aqui eu não sou advogado, aqui eu não sou executivo, aqui eu não sou nada. Aqui, cara, eu sou um atleta que vou lutar com outro atleta. Eu preciso
ter minha estratégia bem definida. Eu preciso ter minha estratégia muito bem definida para aquilo que eu vou fazer. E eu lembro, eu lembro assim, até que o Dudu Vilela, que tá aí, o pai dele ficou com a impressão que eu era horrível. Assim, pô, aquele é teu amigo, é horrível. Pô, o cara luta mal pra caramba. Eu lembro que ele ficou assim, realmente ele tá coberto de razão, porque eu lutei mal pra caramba, foi horrível. E aí o de aprendizado, cara, assim, uma coisa que eu falo muito para meus alunos é o seguinte, cara, você tem que fazer com que sua mente chegue no campeonato livre de qualquer problema. Quando eu falo o cara vai lutar, o kimono tá grande, tá com problema de balança, vai bater o peso, não vai bater o peso, vai bater o peso, não vai bater o peso. Cara, isso te tira o foco do que você precisa fazer. Quando você chega lá e fala, ih, meu kimono não passou, você tem que pegar um outro kimono, o kimono tá grande. A cabeça já tá, meu irmão, em outro lugar. Em outro lugar. E você tá no meio da luta, ao invés de você se preocupar com a movimentação, o teu raciocínio tá fluindo ali, você tá, ih, meu kimono tá grande aqui, e engoliu minha mão. E, sabe, você começa a perder preciosos segundos. O Magrão tá falando até em treino, é verdade, até em treino. Você precisa liberar a tua mente quando você começa para teu pensamento fluir, para teu raciocínio fluir. E esse, para mim, foi o grande aprendizado. Assim, cara, tua cabeça tem que estar livre de qualquer outra. Briga com namorada, briga com esposa, briga no trabalho. Irmão, deixa do lado de fora e se concentra naquele teu gol, entendeu? Se concentra naquele teu objetivo. Cara, uma coisa que eu faço melhor para passar para os meus alunos é muito diferente, né, cara? Tá melhorando, o pessoal tá conhecendo mais jiu-jitsu nos Estados Unidos, competição e tal, mas para muita gente não é muito costume. Uma coisa que me levava à loucura, ainda leva, melhorou muito, mas depois de eu estar batendo tanto, é tipo assim, eu falava, galera, você tá marcado para lutar às 10, não quer dizer que você chega no campeonato às 10, tá ligado? Mas teria que é tão sem noção, é 10 horas, tá 10 horas, eu falei, cara, aí tá assim, ó, última chamada, aí vem um maluco correndo, não sabia nem se tá no peso, todo enrolado, pegando a faixa, correndo. Aí eu falei assim, depois não vem chorar pra mim que não tô rendendo, eu não quero escutar. Sabe, você tem que chegar antes, fazer a não ser que aconteceu alguma coisa, foi uma emergência, alguma coisa assim. Mas chegar, meu irmão, chega antes. A balança de casa não é necessariamente igual à balança do campeonato. Vai dar um confere. Se tiver que dar uma corrida, alguma coisa, você tem tempo, né? Então, se chegar em cima do campeonato, cara, não tem condição um negócio desse. E você falou o negócio do kimono, né? Às vezes é uma coisa que a galera, às vezes as pessoas não têm. Tem gente que não tem 2 kimonos, essa que é a realidade. Uhum. Mas se você tem 2 kimonos, brother, leva 2. Porque quando você menos espera, dá um ruim, e aí você tem que pegar um kimono que, pô, se virar, tá aqui. Rapaz, eu vi um cara no Nacional uma vez que deu uma pena. Eu tava olhando de longe, assim, não sei por que eu tava olhando aquela área. Aí o cara no meio da luta, meu irmão, rasgou o kimono. E ele parado assim, o cara falou assim, ó, meu irmão, você tem que arrumar e eu tô só vendo. Pô, o cara tava, eu acredito que ele tava sozinho, porque ele saiu, eu acompanhei olhando o cara. Saiu, o cara deu uma volta, foi na arquibancada, ele subiu, ele pegou a carteira dele, ele desceu, ele foi no stand da Coral. Caraca. Ele pegou eu vi o cara pagando no cartão, cacete. Isso o tempo comendo. Meu irmão, o cara foi, ia esperando ele. O cara voltou, botou um kimono, coitado, engolindo o braço dele, lutou e perdeu. Porque ele até fala que tinha um final feliz, mas não teve. O cara perdeu. Não, eu até pensei, falei assim, pô, de repente outro cara também desconcentrou, mas, cara, e o cara não deve nem ter economizado, né? Tipo, se o cara veste A2, o ideal era ter pego um A1 pra pelo menos lutar com ele justinho. Não, ele deve ter comprado o A2 pra não perder, né? Exato. Caramba, meu irmão. E cara, na faixa preta, nessa tua jornada aí no Master, teve algum momento assim que você sentiu a tua confiança dando uma elevada, e teve algum campeonato, alguma luta, alguma performance que você sentiu e falou, pô, que legal, cara, tu, né? Teve um campeonato, um brasileiro de Master em 2012, que eu cheguei lá, o Andrezinho botou pilha, vamos lutar, Andrezinho, aquele jeito pilhadão dele, né? Vamos lutar. Andrezinho queria lutar em São Gonçalo, Andrezinho queria lutar em tudo quanto é lugar. E aí ele botou a pilha e eu resolvi lutar. Eu lutei em 2012, cara, que eu fiz 5 lutas e eu achei que foi muito bem, assim. Eu perdi na final, perdi para um cara da Gracie Barra.
Mas eu lembro que eu tomei no meio do campeonato, eu tomei uma americana de pé que estalou tudo. O cara até largou, assim, achando que tivesse quebrado, e realmente machucou, ficou bem inchado, mas ele largou e eu continuei lutando. Esse campeonato foi um campeonato que, para mim, assim, eu lembro que o Ian tava, o Marola, o Ian, eu lembro eles dois muito presentes ali fazendo coach. Eu lembro que aquele campeonato ali me deu confiança para ficar lutando pelo menos com alguma frequência, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano e tal. E teve um campeonato, cara, que para mim foi uma superação enorme, que foi um campeonato em 2011, antes desse campeonato desse brasileiro ainda, que foi o campeonato que eu me sinto que eu quitei minha dívida com a equipe. Eu tinha minha dívida com meus amigos, que foram os caras da minha equipe que eu perdi lá no Brasil de equipe. E aí em 2011 eu lutei um brasileiro de equipes, já de master, né? Já pesado, master pesado, mas eu até que não pesava muito não, pesava 80 quilos, 82 quilos. E aí eu lembro que eu fui para essa competição até achando que não fosse lutar. Tinha 6 pessoas na equipe, eu era o mais leve da equipe. E aí o Marola até falou, Oswaldo, vai lá, se você for, de repente você luta e tal, mas, cara, tem 5 caras já pesados. Tinha o Andrezão, tinha o Marola, tinha mais alguns caras lá. E aí, cara, chegou no dia, eu lembro que na véspera teve Rock in Rio, eu fui pro Rock in Rio, comi hambúrguer, bebi refrigerante. Tipo, eu tava achando que não fosse lutar. Aí quando eu cheguei no campeonato, sabe aquela sensação de que você chega no campeonato que você não se inscreveu e fala assim, cara, que vontade de lutar, sabe? Foi mais ou menos o que aconteceu. Eu falei assim, pô, não vou lutar e hoje eu tô com vontade de lutar. Aí o Marola olha para mim e fala assim, Oswaldo, e aí? Tudo em pé? Eu falei, mas vai dar para lutar? Ele falou assim, um tá com febre e o outro se machucou ontem no treino, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu falei, beleza. E aí, cara, esse campeonato para mim foi um campeonato muito bom, assim. Eu fiz 3 lutas, a gente ganhou da Brazilian Top Team na primeira rodada, a gente ganhou de uma outra equipe agora que eu não me lembro na segunda rodada, e na final foi Nova União GF Team. E aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu lá atrás quando era faixa azul. Ficou tudo empatado e eu tinha que decidir, eu fiz a luta de Minerva. E nessa luta eu ganhei. Então eu lembro que eu ganhei e a sensação daquilo foi pô, tô com a dívida quitada com a minha equipe, sabe? Pô, Maneiro. Quitei minha dívida com a equipe. E isso para mim foi muito legal, assim. Até hoje eu sempre comento desse assunto com o Feijão, que foi para mim uma realização, assim, cara, na faixa preta. Show. Andrezinho chegou aí, atrasado. Andrezinho. Cara, hoje em dia, quando você vai lutar, como é que você se prepara mentalmente? Porque o negócio é o seguinte, ainda mais quando eu vou falando com tantas pessoas, tem gente que já conversou com um psicólogo esportivo, um coach, tem aquela galera que faz naturalmente, né? Eu estava conversando, fiz uma entrevista com o Roberto Godoy, que foi muito maneiro também. Eu vi também. E eu perguntando pra ele, eu falei, pô, você faz algum tipo? Ele, não. Quando ele terminou, eu falei, cara, você descreveu um treinamento mental. Você só não sabe o que tá fazendo, mas, cara, de visualizar, de prestar atenção na voz negativa, você eliminar. Irmão, isso é tudo parte do seu emocionado, desse treinamento, né? Então, olhando assim, como você se prepara? Então, cara, eu vi a entrevista do Godoy. É engraçado como ele não percebe, né? Como ele é forte mentalmente e ele, né, vai fazendo. Assim, eu vi uma entrevista sua que eu gostei muito, foi a do Royler, né? O Royler, você era pena também quando nas tuas faixas coloridas e depois até de faixa preta também foi. Assim, cara, para mim o Royler era o modelo de atleta para mim, assim, aquele cara que estudava os adversários, aquele cara que entrava com uma estratégia bem definida. Então, hoje o que eu faço, obviamente, né, guardado as devidas proporções, mas hoje o que eu faço é o seguinte: eu mentalizo a minha estratégia. Assim, eu estudo meus adversários. Óbvio que eu não estudo todo mundo, né? Não dá para estudar todo mundo, mas aquele cara que já foi campeão, aquele cara que já foi campeão de um brasileiro, de um mundial, de um pan-americano, aquele cara que provavelmente vai passar nas rodadas. Eu fico com algumas características daquela pessoa bem presente, né? O cara faz dela riva mais para um lado, o cara. Então eu me preparo. Eu não fico estudando igual um louco, não, mas eu assisto umas 2 lutas da pessoa para pelo menos pegar ali. Ter uma ideia, né? Para ter uma ideia ali do jogo, aquilo que eu preciso evitar. Né, que eu preciso evitar. Mas nada de me sufocar a ponto de falar assim, pô, se ele fizer isso, eu tô ferrado. Não.
Não é não, é bem básico o seguinte, cara, se ele pega o omoplata com o lado direito, não tem por que eu ficar jogando com essa mão pro lado de fora do joelho. Pô, eu fico com a mão fechadinha, cotovelo fechadinho, não tem por que eu ficar com a mão ali tentando pegar, fazer pegada pro lado de fora do joelho. Então, assim, são coisas que eu me preparo. E aí, assim, você tenta. Aquela questão normal, né, cara, de tentar evitar fazer a preparação. Eu paro de treinar normalmente lá para quarta-feira, quando eu vou lutar no final de semana, eu tento parar assim, eu tenho muitas lesões, né, cara? Eu agora estou descobrindo que todas as minhas lesões, elas nunca sumiram, elas só ficaram engavetadas em algum lugar. Porque eu Vai nunca ficando mais cuidei delas. velhas. Elas vão. Aí eu falei assim, cara, opa, tem uma lesão aqui na panturrilha que ela me apareceu há um tempo atrás. Opa, tem uma no quadril. E aí você vai descobrindo um monte de lesão que você teve ao longo da tua vida que foram mal curadas, né? E aí a minha maior preocupação de luta é tentar chegar o melhor sem dor possível. É óbvio que eu sempre chego, né, com o dedo ferrado, isso, aquilo, mas a minha preparação principalmente é tentar fazer com que eu chegue sofrendo menos possível com as minhas lesões, entendeu? Essa é a principal coisa. E a estratégia da luta. A minha cabeça ali é a estratégia da luta ali. É sair na frente, abrir o placar. Quando você abre o placar, o teu adversário começa a se abrir para poder devolver o placar, e aí são as oportunidades que você tem de repente, raspar o cara que o cara está desesperado para passar, ou passar que o cara está desesperado para te raspar. Então, a minha estratégia sempre foi o seguinte: abrir o placar e assim, saindo na frente no Master, você tem... Eu ouso dizer que o percentual deve ser maior do que 75% que você falou aí. Com certeza. Tem, lógico que vão ter as exceções, né? Acontece, lógico, normal. Mas, porra, meu irmão, tu pegar, se for ali 5 minutos, você pegar um cara experiente que quer fazer um antijogo porque ele abriu o placar, meu irmão, você vai penar. Vai penar porque realmente vai ser difícil. E cara, quando eu falo essa expressão de mente blindada, quais são os atletas que vêm na tua mente, assim, que significam isso para você? Que você conhece, que já teve oportunidade, né, de conviver. Tá. Cara, tem o Aldo, né, cara? O Aldo, a gente viveu muito ali, bastidores ali das lutas dele. Eu e você, nós tivemos presente em várias lutas dele, da gente estar junto. Não tem como, né? Aquela história que ele contou, né, do zumbi coreano, que... Foi punk. É impressionante, assim, o cara com o pé quebrado, o cara conseguia, assim, não... assim, eu não conheço ninguém que tenha a cabeça dele, assim. Ele, para mim, é o ápice, porque, assim, quando ele tá num dia bom, ele vai nocautear, ele vai finalizar. Quando ele tá num dia ruim, ele vai arrumar um jeito de ganhar na decisão dos árbitros, mas ele vai arrumar um jeito de ganhar. Tipo assim, a cabeça dele é programada para vencer. Ele vai arrumar um jeito de ganhar a luta. Seja o jeito que for. Não sei se vai ser entrando nas pernas, não sei se vai ser chutando, não sei se vai ser boxeando, mas ele vai arrumar um jeito, sim. E a cabeça dele é muito forte, né? E o tanto que ele acredita no Dedé é fundamental, né, para a cabeça dele. Que eu lembro, assim, de um bastidor dele, né, de eu ter perguntado, que ele falou assim pro Dedé: pô, eu tava confiante de chutar, por que o senhor falou para eu não chutar? E aí o Dedé falou: não, cara, ele tava muito de olho ali, ele ia te botar para baixo, pô, a luta tava garantida, não fazia sentido você chutar e tal. E depois eu perguntei para ele, falei: mas por que você não chutou se você estava confiante? Ele falou assim: se o Dedé falar que é para não chutar, eu não vou chutar. Independente do que eu acho. Se o Dedé falou para não chutar, é para não chutar. Então, assim, a crença dele, né? O tanto que ele acredita no treinador, cara, é fundamental. E isso é muito difícil, cara. É muito difícil você ter essa conexão com o teu aluno, cara. É muito difícil você falar e o cara fazer no matter what, né? É muito difícil você ter esse tipo de pessoa. Outro cara que para mim tinha uma cabeça boa, mas não pela cabeça mental, mas pela confiança no seu próprio jiu-jitsu, né? Era o Robinho, né, cara? O Robinho, ele tinha um talento tão grande que para ele... Eu nunca vi o Robinho treinar em pé, por exemplo. Ele falava: se o cara me puxar, tá bom. Se eu puxar, eu vou raspar. Se o cara me puxar, eu vou passar mesmo. E tá bom. Entendeu? E ele confiava no jiu-jitsu dele de uma maneira que... Tudo bem, ele realmente tinha por que confiar tanto no jiu-jitsu dele, mas ele confiava no jogo dele de uma maneira
que raramente a gente vê. E, cara, eu tenho um aluno, queria até citar ele aqui, porque é um aluno que foi vice-campeão europeu esse ano. O Ian está até presente aí, o Ian ficou acompanhando ele no coach lá no europeu. Um faixa azul, cara, que mentalidade esse moleque tem, cara. Tipo assim, Gabriel Grijol o nome dele. O moleque tem uma mentalidade, cara, para competição, que eu fico impressionado. Não só eu, todos os faixa preta, eu tenho um faixa preta lá na academia também, o Henrique, que é um cara que compete bastante, é um cara que a gente às vezes vê e fala assim, cara, esse moleque é diferente, sabe? Ele até mandou um oi aqui. Acho que ele tem coisas a trabalhar. Eu estou sempre mandando vídeos seus, estou sempre mandando coisas de luta, porque eu acho que ele ainda peca na final. Quando chega na final, ele não está conseguindo encarar um campeonato à parte. Sabe? Aquela final, ele ainda não conseguiu ainda saber qual é o pensamento dele. Qual é a faixa dele agora? Faixa azul, faixa azul. Mas é um cara assim que tem um mental, Gustavo, que eu vi poucas vezes no coisa. Assim, você vai falar assim, eu não convivia com o Shaolin, né, cara? Eu treinei com o Shaolin algumas vezes e tal, mas não era um cara que eu convivia como vocês conviveram e tal. O Feijão, o Robinho, o pessoal lá de Teresópolis, tinha bons atletas, Michel Maia, tinha bons atletas, mas eram muito bons tecnicamente, eram aqueles caras que ganhavam porque conseguiam demonstrar superioridade técnica na luta. O Gabriel, eu já vi lutar, eu já vi ele tomar um carro numa luta, numa final de um São Paulo Open, ele, desculpa, mas ele tomou, sei lá, 6-0 e bateu e falou assim, caraca, Oswaldo, onde eu errei? Eu falei, cara, tu não achou o cara. E aí era BJJ Pro, era São Paulo BJJ Pro. E aí ele lutou com um cara na primeira luta, o mesmo cara que ele lutou na final na primeira luta. Aí eu falei com ele assim, Gabriel, esquece que jiu-jitsu, ele vai ter mais que você. Só que nem todo mundo que tem mais jiu-jitsu ganha. A melhor estratégia ganha. Foca num jogo, numa posição, naquela tua posição que você vai ganhar. Muito parecido com a estratégia do Shaolin com o Léo Vieira, digamos assim, sabe? Que é o seguinte, cara, vamos mudar o jogo porque... E ele ganhou o cara na primeira luta, sabe? Aquela, se vê duas lutas no mesmo campeonato e parece duas pessoas completamente diferentes. Então, assim, é um cara que consegue virar a chave muito bem, entendeu? E eu faço questão de dar o exemplo dele, porque a minha academia, ele é conhecido por esse tipo de pensamento. O Fabinho, o Paulo Henrique é um cara que dá aula na academia uma vez por semana, o Paulo Henrique, o filho do Fábio, né? Todos eles se reconhecem o diferencial mental que ele tem, entendeu? E é um cara que eu fiz questão de frisar, porque espero amanhã a gente estar vendo aí ele nas grandes competições. E muito para aprender ainda, né, cara? Pô, se Muito. você já conseguir identificar isso na faixa azul, e é uma coisa que às vezes, quando a gente é faixa colorida, a gente não repara quando a gente está no meio do processo, mas a gente luta como é tudo vida ou morte, tem que ganhar esse campeonato, e, meu irmão, isso é tudo um aprendizado na faixa preta, que as coisas realmente, né? Sim. Que o teste real chega, né? A maturidade na faixa preta ela também chega por conta da idade, né? Porque em termos de rodagem, cara, o exemplo que eu dei aqui do Murilo Bustamante de lutar 4 campeonatos grandes por faixa, lutou 4 vezes por ano por faixa. Gente, é muito pouco. Esses moleques de hoje em dia, cara, de quilometragem de rodada, eles têm muito. Só que é ansioso, se precipita nas posições, e aí, quando realmente o cara vai chegando na faixa preta, vai não só a faixa, mas a questão da idade, ela vai dando uma maturidade para a pessoa que faz diferença no jiu-jitsu lá na frente, entendeu? Não, com certeza. Cara, pô, falta 5 minutos aqui. A minha sugestão é o seguinte: o papo tá fluindo bem, a galera tá gostando, a gente começar, terminar e começar de novo, que eu quero. O pessoal daqui gosta, ainda mais a galera que tá aí, dá pra ver, a galera gosta de resenha, né? Gosta de falar. Não sabe o que independente se você tá falando, eles estão batendo o papo deles ali, cara. Gosto de resenha. E aí eu tô pensando a gente terminar essa aqui pra gente começar outra e você já começar com alguma resenha, alguma coisa de competição, a gente trocar mais uns 10, 15 minutinhos. Eu quero também perguntar um pouco também do teu trabalho como professor. Essa transição que foi na sua vida de começar, que acho que é bem legal também. Então vamos fazer isso, vamos terminar essa aqui e já começa outra, valeu? Show, beleza. Vamos lá. Valeu. Então vamos lá de volta, o pessoal entrando.
Isso aí, o pessoal tá curtindo. Então, cara, o que você vê de resenha boa aí? Ou de treino, ou de competição? O que tu acha? Cara, de resenha boa, vamos lá. Tem uma coisa que a galera tava falando aqui, cara, e eu vou contar essa história aqui porque eu já até falei com um personagem, então eu posso ficar à vontade. Cara, outro dia eu falei com o Shaolin, né? Eu falei assim, caraca, tu tem noção de como você era, Shaolin? Porque assim, outro dia eu vi a entrevista do Ramon falando, e o Ramon Pô, isso falando vai de. render, essa live vai render, hein? Mas vai lá. Tem o Vinicius aí. Outro dia eu tava vendo até a coisa, e o Ramon, assim, hoje você até consegue entender, né, cara, o jeito do Shaolin, né, como ele era e tal. Mas, cara, na época ele era insuportável, né? O Shaolin, eu tô falando porque eu falei isso pra ele, né, cara? Eu tô Ele falando já pra entrou você. aí, ó. Ele entrou É, aí. olha aí, olha aí. Caraca, aí eu lembro, cara, que eu, porra, teve uma vez que o Robinho foi lutar com o Fredson na praia. Lembra aquele campeonato que ele perdeu pro Fredson na Uhum. praia? Eu até vi ele falando aí que ele estava excesso de confiança. E estava É. mesmo, porque eu lembro que essa vez a gente ficou na casa da minha avó, mas aí a casa da minha avó chegou gente, visita, a gente não pôde ficar na casa da minha avó, a gente ficou na academia lá uma semana, até dormindo lá na academia, o Robinho e o Feijão. E aí o Robinho, na época, falou assim, Oswaldo, não tem como eu perder para ele. Ele tinha saído na capa da tatame, estrangulando ali nas costas, né? Aí tu, pô, não Thiago, tem, né? o Thiago fora, ele falou assim, não tem como perder pro Fred, já ganhei do Fred, não sei o quê. E, caraca, meu irmão, foi exatamente o que ele falou na live. Eu tô só corroborando aquilo que ele falou na live. Mas nessa época que eu cheguei no Rio para treinar, e eu, pô, não conhecia ninguém, né? Então, para mim, todo mundo era novo. Você treinava, todo mundo treinava. Estou falando aí de 98, 97 para 98, 98, não me lembro exatamente em que ano foi isso. E aí, porra, eu lembro que o Robinho falou, vai lá com o Vitor, vai lá com o Vitor, vai lá com o Vitor. E eu, faixa azul, eu lembro que eu tentava muito triângulo, sabe? Eu ficava tentando dar muito bote de triângulo, só que volta e meia dava uma ponteira na cara dos outros, sabe? Aquele cara ansioso, faixa azul afobado e tal, ansioso. E aí eu fui treinar com o Shaolin. E aí o Shaolin, aí eu fui treinar com o Shaolin, mas todo com medo de machucar o Shaolin, né? De dar uma ponteira na cara dele, de fazer uma grosseria. Meu irmão, eu comecei a treinar com o Shaolin, sei lá, em 15, 20 segundos ele me finalizou. Foi muito rápido, cara. Ele saiu, bum, me pegou. E eu todo fresquinho, né? E aí o Shaolin falou assim, bichão, bichão, encosta lá, encosta lá, encosta lá, sai, 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 encosta lá, encosta lá, sai, 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 vai lá pra parede, encosta lá. Eu fiquei com uma cara de babaca, sabe? Tipo assim, caraca, meu irmão. Porra, sabe? Tinha 20 segundos de treino, Gustavo, não tinha coisa. E aí, meu irmão, encostei assim no treino e fui putão. O Robinho me olhou com uma cara feia e tal, né? Irmão, eu lembro direitinho. O Robinho foi me xingando do Rio até Teresópolis, falando: tá de sacanagem? Com a gente tu sai na porrada, tu quer matar a gente, só falta querer matar a gente, faz uma força do caramba, vende duro, vende caro, não sei o quê. Aí ele falando que eu tô aumentando. Pô, eu vou te falar, Vitor, eu só sou um. Cara, tem vários depoimentos disso aí. Mas engraçado que aí eu falei isso com ele. Eu falei, porra, Vitor, caraca, Vitor. Pô, tu fez uma comigo uma vez, não sei o quê. Ele, não fiz isso. Aí depois, quando eu falei que o Robinho foi me dando esporra até Teresópolis, ele falou assim, tá vendo? Até teu mestre falou, então eu tava certo. Até teu mestre me deu razão, não sei o quê. E a gente foi, e hoje, pô, me dou super bem. Quando eu vou pra academia do Vitor, Vitor daquele jeito dele, né, cara? Quer treinar contigo 5 vezes num dia, sabe? Enquanto ele não te mata, enquanto ele não te esfola, te mata, te tira tua alma, quando ele vê tua alma saindo do corpo, assim, ele fala, agora, beleza, pode descansar. Mas eu gosto dele pra caramba, é um cara que foi realmente referência da gente quando eu era faixa azul e tal, era um cara referência, e até hoje né, cara, pelo negócio que ele tem, pela família que ele construiu, a forma como ele lida com o negócio dele nos Estados Unidos, e principalmente para aturar o Andrezinho, né, cara? Não é qualquer um que atura o Andrezinho, não, cara. Ele, É porra, verdade. pô, lidar com o Andrezinho, no mínimo, era a faixa que seria a faixa coral, né, cara? E, cara, uma coisa, lógico que ele tá aí, eu sempre falo, e uma coisa que chama muito a atenção no Shaolin também é, cara, a dedicação que, lógico, que ele tinha muito novo, né? O comprometimento que ele teve muito novo com o esporte, mas, e mais velho.
tá ligado? Eu já fiz conteúdo a respeito disso quando a gente foi para o País de Gales, lá para o Polaris, eu, ele e o Robinho. Foi uma viagem muito legal e eu tive a oportunidade de ver a correria do Shaolin lá em Nova York. Irmão, o ritmo frenético, tá ligado? Do dia a dia e a mesma disciplina com isso, né? Só mudou o foco ali. O legal é a gente ver, primeiro, que ele estava certo. Que a gente estava errado, ele estava certo, né? No sentido de disciplinar o horário, de chegar, de levar a sério, de encarar aquele negócio com seriedade. Na época, a gente era garoto, a gente queria fazer as coisas, queria sair à noite, queria fazer as coisas, e o cara treinar. Então, assim, além disso, assim, eu também acompanhei, eu fui com o CP algumas vezes na academia dele, assim, é um cara que eu admiro bastante profissionalmente, como ele lida com a carreira a verdade é que se tornou outra pessoa, né, cara? Assim, no sentido de conseguiu mudar bem a chave do que era aquele foco de competição e o que era o foco de uma academia, pô, em Manhattan, né, cara? Então ele jamais conseguiria ser em Manhattan aquilo que ele era ali no Sobrado, entendeu? A parada é o seguinte, eu já falei para você, eu já falei pro Shaolin, até mesmo na época, eu nunca tive problema com o Shaolin. Porque eu já sabia como ele funcionava, como era a aula dele, meu irmão, as coisas tem que ser do jeito, não quer, não vai na aula do cara, tá ligado? Então, por isso que eu nunca tive problema com isso. E você para pra pensar, a gente já falou isso também, quando você olha para trás, pô, moleque com 18, 19 anos, com aquele foco, tipo assim, é ser campeão, falei assim, meu irmão, se tu tá nessa sala, tu falou que é ser campeão, né? Não sei se você teve chance de assistir esse documentário do Michael Jordan. Você conseguiu ver já? Não? Vi. Puta merda. Pra quem não assistiu, cara, esse The Last Dance, porque o cara também era diferenciado. Tu viu como ele falou assim, meu irmão, não vai fazer o treino direito, então sai da sala, sai do time. Tá tu acredita que quando eu vi, eu lembrei do Shaolin na hora? Tô ligado. Porque tem um momento da série que não é dar spoiler pra ninguém, mas é um momento importante que ele fala assim, eu nunca cobrei de ninguém aquilo que eu não fazia. Exato. Ele fala isso no documentário. Ele fala assim, cara, eu podia ser chato, mas eu nunca cobrei de ninguém algo que eu não fizesse. Então, cara, e isso é verdade. Ele reclamava, ele falava, mas ele chegava no horário, ele treinava, ele fazia preparação física, ele levava a sério. Cara, eu não só vi na verdade, eu vi isso no final de semana, cara. Eu peguei o documentário e vi. Pô, muito louco. Nossa. E vi num sábado e num domingo. Foi até no final de semana sem ser o passado o outro. Não satisfeito, eu peguei o livro do Phil Jackson, né, dos 11 Anéis, e comecei a ler o livro do Phil Jackson, porque, de certa forma, ele conseguiu fazer aquela engrenagem funcionar e depois fez a engrenagem dos Lakers funcionar. Aquilo ali, e como eu sou um cara que a gente vai falar aqui, mas que eu me apaixonei pela questão de coach de jiu-jitsu, né? De principalmente tentar proporcionar para os meus atletas aquilo que eu não pude ser, tentar fazer com que, caso eles queiram, eu não forço ninguém, mas caso eles queiram optar pelo jiu-jitsu profissional, eu tento dar todo o suporte que eles precisam para se tornarem atletas profissionais. Obviamente, eu sempre falo, isso para mim é o meu pensamento, cada um tem que escolher aquilo que é melhor para si, e eu ficaria muito à vontade com qualquer aluno meu, e aí eu falo isso bem abertamente, quando vocês falam de nova união e tal, assim, o meu pensamento é que todo mundo tem que buscar aquilo que é o melhor para si. Eu tento oferecer aquilo do máximo que eu posso proporcionar e acredito que seja o melhor para o meu atleta. Mas se ele achar que não é, cara, ele vai sair de boa. Ele vai sair sendo meu amigo, falando comigo. Tiver que marcar de sair para jantar, eu vou sair para jantar com ele, porque eu não vou guardar esse tipo de rancor, entendeu? Mas eu só estou falando porque é o seguinte, e aí o lidar do Phil Jackson também com as situações, eu tô no meio do livro ainda, li 30% do livro, mas é um livro que eu tô me encantando assim também. É muito legal. Imagina como é que é, tipo assim, você, no caso dele, né, lidar com tantas estrelas, né, cara? Não dá pra... Eu assisti semana passada agora, que tem um negócio na ESPN chamado 30 por 30, uma série disso. E eu vi uma do Orlando Magic, quando o Shaq estava na equipe e tal, um documentário também de 2 horas, se você tiver chance de assistir. E aí logo depois ele foi para o Lakers. Então eles são praticamente mostrando 4 anos de como
que aconteceu com o Orlando Magic naqueles 4 anos do Shaq, qual foi a briga que teve. Quando ele saiu, ele já foi campeão no Lakers. Ou seja, porque na época ainda a galera estava começando a pedir muito dinheiro. E aí os caras do Orlando falaram assim, meu irmão, o cara tá viajando, não sei o quê. Pô, só que aí estavam já pagando. Aí quando foi tentar, não, deixa eu dar tua proposta aqui, o cara, meu irmão, agora um abraço. Ele foi pro Lakers e foi o que foi, né? Então é muito legal se tiver chance de assistir. Eu gosto bastante de assistir essas coisas de esporte, principalmente porque assim, a gente está falando de esporte que estão anos-luz à frente profissionalmente, né? Anos-luz à frente do nosso esporte, né? Assim, tá falando de um basquete, de um futebol, às vezes as pessoas, é igual no futebol, é igual no basquete. Cara, não é igual. Completamente diferente. A gente primeiro, né, antigamente a pessoa ainda pensava no coletivo. Hoje ninguém pensa no coletivo, cara. O Shaolin mandando um abraço aí. Valeu. Valeu, Shaolin. Valeu, Shaolin. Hoje ninguém pensa no coletivo, cara. Hoje todo mundo pensa no individual. Quando você vai analisar assim, eu duvido você perguntar para um atleta da Atos ou um atleta da Aliança, falar assim, cara, qual é o teu objetivo nesse Mundial? Ah, é ajudar a minha equipe a ser campeão mundial por equipes. Não tem. Ninguém tem esse pensamento. É assim, eu quero ser campeão mundial e amanhã conseguir dar meus seminários e ganhar uma projeção no jiu-jitsu e viver do jiu-jitsu, abrir uma academia lá fora. Cara, ninguém tem esse pensamento coletivo. Querendo ou não, o esporte ficou mais egoísta. Você pode até querer me convencer, ou me dar alguns exemplos para me convencer de que, não, já na época era. Eu acho que ele foi se tornando cada vez mais individualista, né? Cada vez mais egoísta, mas num modo legal de falar, assim, egoísta no sentido de ambição, né, pessoal ali. Eu acho assim que quando a gente vê esses documentários, a gente vê assim que o senso de equipe ele é muito difícil de você implementar no jiu-jitsu, né, cara? É muito difícil de você conseguir engajar todo mundo com um objetivo só. Galera, vamos para um brasileiro, vamos todo mundo ser campeão, vamos todo mundo coisa. Na verdade, sabe, eu não percebo mais esse engajamento coletivo da galera. Coisa que eu via lá atrás, entendeu? Cara, mudou. Eu tenho umas opiniões até relativamente fortes com relação a isso, mas eu vou deixar isso para, de repente, outro papo aí, ou o que for. Mas é aquilo, o tempo vai passando, as coisas vão mudando, né? E, cara, então como é que foi essa tua transição, assim, de entrar de cabeça entrar de cabeça que eu digo assim, pô, de coach naquela de, pô, quero ajudar os caras, né? Isso que eu digo entrar de cabeça de estar ali, de se doar, de passar todo o conhecimento que você tem, de estar ao redor de quantos campeões, quantos excelentes professores, e tudo acumulou para você agora começar a passar essa tua história, né? Que você ainda luta, tudo, mas eu digo, toda a história que você viveu com excelentes professores, né? E aí você vai pegando o que você gosta, né? De cada um, para ter a tua própria forma. Então, como é que foi essa transição aí? Eu realmente, eu tive, desde moleque ali, eu tive ali na minha academia o Feijão e o Robinho me dando aula. O Feijão sempre foi bom professor, gente. Desde faixa roxa, ele era um excelente professor. Era um cara criativo, sabe? Aquele cara que pensava, já tinha planejamento de aula, sabe? Já tinha plano de aula, ainda faixa roxa, faixa marrom. Dificilmente você via 2 aulas iguais do Feijão. Eram aulas diferentes, cada dia era uma aula diferente. Era um cara que inventava bastante, sabe? Era um cara, assim, fenomenal. O Robinho não. O Robinho era um cara que te finalizava uma vez, te perguntava, Robinho, o que você fez? Ele te finalizava 3 vezes diferente, mas não te conseguia te mostrar aquilo que ele tinha acabado de fazer. O Robinho, ele tinha muita dificuldade de ensinar aquilo que ele fazia, né? Ele ficava até com dificuldade de reconhecer aquilo que ele tinha acabado de fazer. O Feijão não, o Feijão pelo contrário. O Feijão é aquele cara que era detalhista, que sabia realmente da aula. Então eu tive assim, uma fonte de inspiração muito grande. Principalmente eu percebi o caráter dos caras, sabe? A forma com que ele lidava com os alunos, o quão importante eles foram para a formação dos alunos, isso tudo para mim influenciou bastante. Quando eu vim para o Rio, eu passei a conviver com o Dedé. O Dedé passou a ser meu amigo, é um cara que me liga, às vezes domingo, para trocar ideia e tal. É um cara que se tornou meu amigo, e eu também percebi o quanto que ele conseguiu transformar a vida das pessoas, sabe? Quantas vidas ele conseguiu transformar através da arte marcial, através da luta.
E aí, quando eu era faixa preta, me mudei para Barra, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou tentar abrir uma academia e tentar fazer aquilo que esses caras conseguiram fazer por outras pessoas. E só que no primeiro momento, cara, eu quis fazer com que minha academia fosse super comercial, minha academia fosse igual um modelo americano, um modelo, vou botar pilha e ninguém competir não, vou botar pilha para a galera, para o jiu-jitsu ser uma ferramenta de formação de uma pessoa e não de um atleta e tal. Só que eu percebi, cara, que eu não estava ganhando dinheiro. Eu tava tendo trabalho, eu estava me frustrando quando eu ia para os campeonatos, porque eu ia para os campeonatos e os resultados, até as competições pequenas aqui no Rio, eu tinha resultados bons, mas quando afunilava, quando ia para um brasileiro, né, quando ia para uma competição maior, os resultados não viam. E isso, de certa forma, me decepcionava. Eu falava assim, pô, eu sei que dá, cara, se esse cara se dedicar um pouco, mas eu via que o cara saía à noite, o cara ia lutar no sábado, o cara na quinta-feira estava num barzinho tomando uma, então isso começou a me incomodar demais. Que eu falei, cara, eu não estou ficando rico com jiu-jitsu e tô me frustrando. E aí eu tomei uma decisão de começar a botar alguns horários específicos na academia focados para competição. Então hoje a minha academia tem horários normais em que as pessoas treinam, que é um treino mais comercial, mas eu coloquei na minha academia uns horários meio-dia, 1 hora da tarde, para que nem se esbarrasse, né, com pessoas mais focadas em competição. E isso deu um boom, elevou assim o nível dos meus atletas demais. Né? No meio desse caminho eu conheci o Creatina, que foi um cara até que você já lutou, até outro dia eu conversei contigo sobre ele. É um cara que tem 3 projetos sociais aqui na região de Rio das Pedras. Não é Rio das Pedras, mas é Tijuquinha, Muzema, Comunidade do Cloro e Morro do Banco, que são comunidades aqui próximo ali, não sei se você lembra ali onde era a Ilha dos Pescadores, ali naquela parte de trás. Uhum. E ele assim, é um cara que faz um trabalho com criança fenomenal, assim. E aí eu conheci, eu tenho um aluno que era vizinho dele lá e o cara treinava com ele sempre. Aí ele falou assim, chama teu professor. Eu fui lá treinar com ele, treinei com ele. E um dia a gente sentou, a gente tinha alunos que lutavam na mesma categoria. Aí era mó complicado, tinha que ficar pedindo pro cara da chave botar cada um de um lado, não sei o quê, era sempre complicado. E um dia a gente decidiu se juntar e ele fazer parte da Nova União. E até hoje, ele faz parte da Nova União e é um cara que faz um trabalho fenomenal. E as pessoas até pensam, até gostaria de esclarecer isso, que as pessoas pensam que eu sou um patrocinador do projeto. Eu não sou um patrocinador do projeto. Eu sou um incentivador do projeto. Desde o início eu falei, Creatina, para mim só funciona se tu me deixar dar aula 1 vez por semana aqui na tua academia para as crianças. Então, 1 vez por semana eu dou aula para as crianças lá no Creatina. Por quê? Eu quero acompanhar o crescimento dessas crianças. Eu quero conhecer, saber pelo nome, saber o que a pessoa faz, conhecer o pai das crianças, saber o que ela faz. E esse foi o meu objetivo da parceria. A parceria não bastava eu chegar, botar meus pets no kimono das crianças, pagar a inscrição de umas crianças e não saber nem o nome delas, entendeu? Então, o meu objetivo foi o seguinte, eu não quero simplesmente... eu quero treinar, eu quero conhecer o jogo, quero ir para o campeonato, saber o que essas crianças fazem. E aí, assim, nesse momento foi quando o meu foco de competição explodiu. A gente foi lutar uma competição do José Aldo aí, de criança, que ele fez lá na Upper. A gente botou 80 crianças. Caramba. 80 crianças. A gente botou 80 crianças e ganhamos o troféu lá por equipes. E pior que eu não sei se eu me dei a entender, mas eu acho que eu dei a entender que o Aldo iria entregar o troféu. Cara, que as crianças me cobram até hoje. Falam assim, cadê o Aldo para entregar o nosso troféu que a gente ganhou e tal? Ele até está me devendo uma visita lá no projeto justamente para as crianças, para fazer a festa com as crianças. E assim, não sou candidato a nada, não vou ser candidato a nada, isso eu posso te garantir, não tem nenhum cunho político nessa situação, zero. E até se alguém político quisesse coisa, é provável até que eu saia, porque eu não tenho envolvimento político. Meu pai já foi candidato a vereador em Teresópolis lá atrás, perdeu tudo que tinha por causa da tentativa de se eleger, e eu, por conta disso, eu peguei aversão eu não gosto nem de discutir política. Se pegar minhas redes sociais, eu nem gosto de discutir política porque eu evito isso. Cara, lógico que hoje, ainda mais no momento que a gente está falando, não tem nem como fazer plano. Mas o que você tinha de plano, assim, para a sua parte, assim, na equipe, na Nova União? Mas eu digo assim, do treino, dessa parceria, o
que você tem, com o projeto? O que você tem em mente, assim? Então, a gente tinha planejado lá atrás, cara, quando foi em 2018, 2017 para 2018, quando o Dedé resolveu, não sei o que aconteceu, mas o Dedé resolveu, eu quero sair da liderança da Nova União e colocou o Léo nessa função, né? Cara, a gente conversando, nós fizemos algumas reuniões, a gente usou ferramenta de análise SWOT, de ver forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, aquilo que mais incomodava na equipe, aquilo que a gente poderia corrigir, e criamos um plano de ações para cada uma daquelas fraquezas e oportunidades que apareceram, né? Então a gente enumerou várias fraquezas, falta de liderança, assim, várias fraquezas, de não dar suporte para os atletas quando eles chegam na faixa marrom e preta. Tinham várias fraquezas, que agora eu não vou me lembrar, e para cada ação tinha o responsável e o prazo. Então você tinha ação, responsável e prazo. E o nosso principal foco era tentar retomar uma posição de protagonismo no cenário mundial do jiu-jitsu. Era tentar chegar a um pódio de uma IBJJF no Mundial. Né? Falando assim, você vai falar assim, pô, Oswaldo, mas no último Mundial a Nova União não ficou nem entre as 10. Eu sei, mas assim, se você parar para analisar os acontecimentos, que eu não gosto de citar, até porque são garotos que eu gosto, mas garotos que saíram da equipe, os acontecimentos, a gente não estava tão errado não, cara. A gente não estava tão errado com o nosso planejamento quando eu, Léo, Feijão, Marola, o André Bastos, o Fábio Andrade, quando lá atrás a gente sentou e planejou. A gente tinha você pega ali um Marcinho que perdeu na final, que poderia ter sido campeão, você pega ali alguns resultados que não aconteceram e somado ali aos atletas que saíram, a gente não estaria tão distante de um pódio de mundial. E só que assim, quando eles saíram, também, por outro lado, me causou a reflexão do seguinte, cara, a gente precisa conseguir reter essas pessoas até a faixa preta. A gente precisa conseguir fazer com que esse cara ultrapasse aquele período em que ele chega em casa, a mãe começa a cobrar que ele não traz dinheiro para casa, que ele só está... Porque o atleta, cara, ele precisa treinar, descansar, se alimentar bem. Quando ele está descansando depois do treino da manhã, a mãe acha que ele é um vagabundo porque ele está dormindo meio-dia, cara. Está descansando 1h da tarde, está todo mundo trabalhando, então ele precisa conseguir vencer essa etapa. Então hoje a gente tenta trabalhar para que a gente consiga fazer com que esses caras cheguem à faixa preta conseguindo viver do jiu-jitsu. Esse é o principal objetivo da gente. Aí por isso a gente começou a criar, pagar passagens para o Mundial, para o cara lutar o Campeonato Mundial. A gente estava organizando um camp maravilhoso lá em Maringá, proporcionando, eu tinha alugado uma casa. Eu aluguei uma casa na Califórnia para o Mundial para receber 10 atletas. A nossa ideia era levar 10 atletas para o Mundial. A gente sabia que dificilmente a gente chegaria no pódio do Mundial desse ano, mas a gente já estaria com uma estrutura. A estrutura da casa tinha um deck, a gente ia alugar um tatame para fazer perda de peso dentro da própria casa ali no deck da área. A gente estava se estruturando para que a gente tivesse um resultado um pouco melhor. Mas eu acho que o resultado até não ia chegar de imediato, mas ia causar uma sensação que somos um time novamente, somos uma equipe novamente. E outra coisa que eu sempre fiz questão, desde que assim, eu não tenho um cargo na Nova União, eu sou, na verdade, eu sou um cara que o Léo passou a ser muito meu amigo, é um cara que eu confio muito, é um cara que confia muito em mim, e a gente passou a se falar muito, eu, ele e o Feijão. E a gente acaba conversando muito e tal. E uma coisa que eu sempre falei é que a gente precisava resgatar aquele sentimento de time. É isso que eu acabei de falar, ter um engajamento coletivo que a gente não tinha. E a gente começou a dar ênfase nas competições de brasileiro por equipe, coisas que aguçam, né, esse sentimento por equipe. No último campeonato por equipe, a gente foi campeão do adulto leve, que a gente não era campeão há muito tempo. A gente foi campeão do adulto leve, a gente conseguiu convencer o Alex Sodré, o Diego Sodré a virem lutar, o Vitinho também foi fenomenal, o Isaac lutou pela gente, o Henrique, que é o atleta lá da academia, que ganhou todas as lutas dele, fez 3 lutas, ganhou as 3 lutas, ganhou inclusive a 5ª luta, que estava 2-2 quando ele ganhou, ou estava 3-1, não me lembro. Não, foi 3-0, desculpa, foi 3-0, 3-0, 3-0. Ele fez a 3ª luta, a gente ganhou todos os confrontos de 3-0 da GF Team, que ganhou de um cara que foi 3º no brasileiro e tal. A gente e aí você vê a torcida fazendo, sabe aquele torcida, não torcida organizada, mas fazendo canto, galera fazendo aquela festa. A gente saiu do campeonato, foi todo mundo lá para o Fábio Andrade, lá para Bangu, cara. A gente ia fazer um churrasco, acabou não conseguindo fazer um churrasco, pedimos pizza. Eu acho que esse sentimento de equipe, cara, que a gente não tinha há muito tempo.
há muito tempo. E aí eu acho que o principal objetivo meu ali nessa engrenagem é tentar fomentar isso. Gente, a gente precisa voltar a ter um Legal. sentimento de equipe que a gente não tinha. Os caras precisam, como o negócio de abrir categoria, essas coisas, os caras não podem se sentir arrependidos de abrir uma categoria, sabe? Aquele sentimento seguinte, em prol do coletivo, sabe? E eu acho que esse que foi a minha principal contribuição em seguir uma linha, entendeu? E principalmente, assim, desculpa só para te interromper, eu me incomodava, eu chegava numa reunião da Nova União, pô, chegava, sei lá, 5 da tarde, acabava 11 horas da noite e não tinha se decidido nada. Era um bate-boca, discutia, quando acabava a reunião, eu falava assim, caraca, eu não sei nem o que é para fazer, o que é para fazer? E aí, quando a gente colocou num clip chart lá, o papel, qual era o problema, qual era a ação para o problema, qual era o responsável por aquela ação e em que prazo ele tinha que entregar aquilo. Cara, sabe, as coisas, todo mundo começou a funcionar. Você é professor, né? O Fábio Andrade. O Fábio Andrade é professor, faz um excelente trabalho, mas para a equipe, além de formar teu atleta, cara, dá para você formar o time de faixa azul aqui no Brasil Equipe, não dá? E aí, por exemplo, no Brasil Equipe, o que a gente fez? A gente definiu técnicos, como se fosse técnico de futebol. O Fábio Andrade é o técnico do faixa azul juvenil. Ele é o cara que vai ligar para os professores. Cara, tu tem um faixa azul juvenil, como é que ele é, não sei o quê, traz ele aqui na minha academia. O André Baixo foi o técnico do faixa azul adulto. Então, o André se desdobrou para formar os times. Eu fui o técnico do faixa roxa. Então, eu liguei. Bom, eu fiz seletivo na minha academia. Eu chamei os caras e botei seletivo na minha academia para ver quem seria do time A e quem seria do time B. Quanto tempo não tinha uma seletiva da equipe? Né? E é óbvio que tinha atletas que já tinham sido campeões mundiais e tal, eu não ia botar na seletiva para o cara sair lá de Maringá, o Diego não ia sair lá de Maringá para vir para a seletiva, ele teve realmente a vaga dele. Mas aqueles caras que têm resultados parecidos, a gente fez seletivo e, cara, a gente conseguiu resgatar um sentimento, só para você ter uma ideia, esse time de faixa preta que foi campeão 3-0 no Brasil esse ano, na academia 15 dias, cara. Sodré, Isaac, Diego, Vitinho, os caras ficaram quase 15 dias na minha academia, entendeu? Com o Henrique. Os 5 treinavam junto quase todo dia. Então, a vibe daquele campeonato foi completamente diferente. Legal. Entendeu? Muito maneiro. E, cara, a gente chegando aqui no final, essa live aí já rendeu já 1h20 e pouco. Tá bom. E aí, cara, uma das maiores lições que a competição te ensinou, eu sempre gosto de perguntar, que te ensinou para tua vida, tá ligado? Pode ser não só o treino, mas a competição, o ato de ali você tá ali se desafiando, sair da tua zona de conforto, encarar os teus medos, né? O que te ensinou para tua vida? Assim, Gustavo, a competição para mim, assim, eu me porto numa situação importante na minha vida exatamente como eu me porto para uma competição. Sabe, cara, até o sentimento, quando eu vou fazer, na época que eu advogava, porque hoje em dia eu nem estou advogando mais, mas na época eu ia fazer uma audiência importante, era exatamente aquele sentimento que eu sentia pré-competição. Quando eu ia fazer uma reunião importante para fechar um negócio grande e tal, alguma coisa mais importante, era essa sensação que eu sentia. É exatamente. É o frio na barriga, é conhecer o cara que está do outro lado, né? Digamos, adversário. Quais são os teus objetivos para aquela reunião? Quais são os objetivos? O que o cara vai querer de resultado daquela reunião? O que você quer de resultado daquela reunião, seja uma audiência, seja uma reunião? Então, assim, eu estudo. Eu preciso estudar aquilo que eu vou discutir naquela reunião, entender, não ser pego de surpresa de maneira alguma, eu preciso entender. Aquilo que a gente falou de concentração, de mentalizar. Cara, a gente precisa fazer isso quando é uma situação importante do teu dia a dia. Cara, você vai fazer uma reunião importante e você está discutindo com a tua esposa antes de tu entrar na reunião, cara, tu não vai conseguir raciocinar com a velocidade que você precisa raciocinar. Então, são várias situações que a preparação para uma situação importante no teu dia a dia, no teu cotidiano do trabalho, eu não estou falando todas, né? Todo dia a gente trabalha, não são todas, mas quando você tem aquele momento que é para tomar uma decisão, alguma coisa difícil, cara, você se prepara tanto quanto uma competição de dar frio na barriga, de você... o que as pessoas vão pensar? Cara, é muito parecido, sabe? O que as pessoas vão pensar, qual é o... Sabe, você precisa concentrar o seguinte, cara, não importa o que as pessoas vão pensar, eu preciso me concentrar, qual é o meu gol? Meu gol é sair dessa reunião com isso.
Eu preciso me concentrar no meu gol. E aí, assim, esse ensinamento, essa preparatório para a competição é exatamente aquilo que eu faço para me preparar para uma situação importante no meu trabalho, entendeu? Isso aí, perfeito para terminar a live. O Osvaldo, foi show, muito maneiro mesmo, cara. Acho que a galera curtiu também. Se quiser mandar aí um abraço pessoal, mandar uma mensagem aí, a gente fecha. Então, cara, eu queria realmente agradecer a galera que participou. Mandei para os meus amigos aí, para os meus alunos, para alguns amigos, para a galera participar. Eu falei, pô, ficar com se for 5 pessoas na live com o Gustavo, vou ficar me sentindo malzão, galera. Dá uma moral aí, participe e tal. E eu tenho visto que a galera que eu chamei, a galera participou, e tem uma galera que deve ter visto na tua postagem e tal, e a galera realmente compareceu aí. Foi aquilo que eu falei no início, gente. Eu tenho certeza que é legal porque antigamente as pessoas não discutiam dessa situação, desses erros psicológicos, ninguém discutia de mentalidade. Então, cara, se você parar para analisar o que você faz hoje, provavelmente a gente teria salvado muitos atletas que não se tornaram atletas profissionais porque no meio da jornada o cara desistiu por conta de pressão, por conta de maus resultados. E aí você vê, né, cara? Você vê na faixa azul um monte de gente, gente pra caramba luta na azul, de roxa um pouco menos, de marrom um pouco menos, de preto um pouco menos. Talvez, cara, se as pessoas conhecessem seus erros e trabalhassem na correção dos seus erros, muita gente chegaria ali como competidor, até na faixa preta. Eu não estou falando atleta profissional, não. Estou falando pessoas como eu. Pessoas que, de repente, por algum momento deixou de lutar, porque não era meio assim, falar de que você tinha medo, você não podia falar. Você não podia falar que você... Até o Demente falou sobre isso ontem também. Eu vi a entrevista dele. Então, assim, você existia tipo uma barreira de você falar dos teus medos, de falar dos seus erros que você tinha cometido. Então, eu acho um trabalho fundamental, principalmente para pessoas como eu. Eu sempre faço um apelo para a galera assistir, porque, assim, cara, é provável o cara que é campeão, ele já tem uma mentalidade boa. Cara, o cara já foi campeão mundial, o cara já foi campeão brasileiro, o cara fez 7 lutas para ser campeão brasileiro. Falta alguma coisa? Falta, mas ele já tem uma mentalidade boa acima da média. Uhum. Mas a galera que está na média, talvez muita gente seria muito melhor do que foi caso tivesse trabalhado sem preconceito em relação aos seus erros psicológicos, entendeu? E a parada também é o seguinte, né, que eu mencionei pro Demente e eu vou falar aqui agora. A verdade, galera, que não interessa se você é lutador, se não é, você é ser humano, todo mundo tem a sua batalha interna. Ninguém tem passe livre, tá ligado? Tem alguém que tem o pessoal que lidar melhor com outras pessoas e tem os diferentes, né? Um Michael Jordan da vida. O cara tem a batalha interna dele, sim, só que o cara é diferente de como ele lidar. Então tem níveis, né? E se você não tá pronto para ganhar a tua batalha interna antes de lutar, a batalha externa vai ficar complicada, a luta vai ficar complicada. Então você tem que ganhar a batalha interna primeiro para você poder ganhar a batalha externa, porque só um e o outro não vai dar certo, não. Quando a primeira vez que eu vi tua definição de passageiro obscuro, né, daquela vozinha que fica... Cara, eu falei assim... A primeira vez que eu vi, eu falei assim... Cara, como é que eu nunca analisei isso antes, entendeu? E eu achava que era assim, eu achava que eu era forte mentalmente, entendeu? Eu achava que tinha uma boa mentalidade. Mas enfim, Gustavo, é isso que eu quis dizer. Vou continuar te acompanhando. Te agradeço aí todo o material, todo o conteúdo que você compartilha. Tenho te escutado muito, né? Eu estou trabalhando e tal, então vou no carro te escutando. E a galera, assim, independente de que participou da minha live aí, galera, eu acho que vale a pena, principalmente a galera escutar. E às vezes a gente fica muito ligado assim, eu vou escutar o cara que é fenômeno. Cara, às vezes um cara que você nem conhece, o cara te dá uma baita dica. Exato. Pô, cada dica que eu peguei aqui, cara, de 200 entrevistas, pô, cara, todo mundo eu tenho algo para aprender. Cara, eu vou te falar, um cara que eu não conheço pessoalmente, mas eu vi a entrevista dele, foi lá do Jorginho Brito, né? O cara falando como ele encara o profissionalismo dele de depois da aula, do aluno, né, querer ali aquela dicasinha no final da aula. Sabe, são coisas que você fala assim,
olhar sobre focos diferentes, né? Com enfoque diferente. Você fala assim, caraca, e você pensa assim, não, se for a entrevista com o Anderson Silva, eu quero assistir. Não, cara. Todo mundo tem alguma coisa de boa para te ensinar, cara. Todo mundo tem alguma coisa de boa para te ensinar. É isso mesmo. Valeu, galera. Valeu, rapaziada. Um abração, gente. Um abração.